Olá, eu sou a Camila Grasso. Olá, eu sou a Fernanda Costa. Olá, eu sou a Juliana Sperandio. Eu sou Luiz Gama, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Papo Furado Psi. Hoje é dia de cartel, nosso papo mais um do mês. Hoje com o psicanalista Luciano Elia. Então, roda a vinheta aí. Então, gente, o Luciano Elia, que é psicanalista do Laço Analítico do Rio de Janeiro, ele é professor titulado mestrado em psicanálise e políticas públicas pela UERJ, ativista de direitos humanos e sociais, autor dos livros Corpo e Sexualidade, Conceito de Sujeito, entre outros, né? Então, seja bem-vindo aí, Luciano. Eu primeiro dizer que esse tema eu achei muito legal, o corpo, né? Exatamente, é alguma coisa já a começar por dizer, né? Por que eu achei legal o tema? Porque há uma tendência, né? Uma tendência que me parece forte na cultura, na sociedade, em pensar que a psicanálise negligencia o corpo, né? Ela trata do psíquico e do sujeito, entendendo o sujeito, né? Com mais lacanianamente, subjetividade, sujeito, quer dizer, Lacan é mais sujeito do que subjetividade, né? Tem uma diferença aí importante. Mas, enfim, não entrando nesse pormenor, a ideia de que tratar do sujeito, se ocupar do sujeito, falar da constituição do sujeito, etc., seria alguma coisa distanciada do corpo, né? E o que a gente vai vendo no ensino do Lacan é que, ao contrário, né? Quanto mais ele avança, né, no ensino dele, mais o sujeito é corpo. É isso? Eu diria até que é corpo, né? Nem tem corpo, né? Ele é. Porque no início, com a predominância do simbólico e tal, que foi fundamental, todo o hegelianismo, né, vamos dizer, que caracterizou o ensino do Lacan no início, com a prevalência do simbólico, do significante, que não perde. Eu quero que vocês não me tomem como alguém que milerianamente pensa que tem um último ensino que refuta o primeiro, porque eu não penso que haja refutação em psicanálise, inclusive. Eu sou um apaixonado pela metodologia, pela epistemologia, e sempre pensei essa. Vocês sabem de alguma maneira disso, quem já teve aula comigo também, né? O Luiz teve, que eu sempre me preocupei com essa questão metodológica, então eu não penso que haja refutação, como na ciência, popperianamente, né? Quer dizer, o último Lacan não refuta o primeiro, não. Então, na verdade, o que tem são inflexões ao longo do ensino dele, cada vez mais na direção do corpo, né? O Lacan chega a dizer, aliás, nem tão avançadamente assim, já na subversão do sujeito, acho, ele começa a dizer que, quer dizer, num segundo momento, vamos dizer assim, ele começa a dizer que o sujeito é um orifício no corpo. É uma frase que sempre chama a atenção, está lá na subversão do sujeito. Quer dizer, em suma, vamos direto ao ponto. O sujeito não é psíquico. E nem existe psíquico, a rigor, em psicanálise, né? Quer dizer, esse território psíquico faz parte vamos dizer, de um campo epistêmico que é estranho à psicanálise, a rigor, não é isso? O psíquico e o somático, e o psíquico e o corpo, do organismo, quer dizer, nada, isso faz parte de um campo da psicologia e de outros saberes, mas na psicanálise rompe, inclusive, com esse dualismo cartesiano. O perigo aí é achar que, quando rompe, faz o holismo mente-corpo, né? Quer dizer, integração total de tudo com tudo, e aí a gente cai num outro abismo, que é o abismo dessa coisa holística, né? Como eu falei, que pensa que é um todo integrado. Não, o corpo resulta de um espatifamento, eu diria, de uma fragmentação, de um estilhaçamento, melhor palavra, do que seria essa unidade individual da psicologia, indivíduo psicofísico. Né? É por partir, espatifar, estilhaçar com isso, que surge um espaço novo. Esse espaço novo, chamado campo do inconsciente, se refere a um corpo e não a um psiquismo. Então, eu acho muito interessante a gente falar isso. Quer dizer, o fato de termos a ver com o corpo, primeiro, não nos conecta com o velho organismo da biologia. Esse corpo não tem nada de orgânico, né? Ele não é um corpo de órgãos, ele não é um corpo fisiológico, de aparelhos, ele é um corpo erógeno, né? O Sérgio Leclerc já dizia isso lá no início. Tem um livro, vocês talvez conheçam, chamado O Corpo Erógeno, que é um corpo que não tem órgãos e é de outra ordem. Então, falar de corpo nos afasta dessa coisa chamada psiquismo, que é uma mitologia, né? Uma coisa ideológica, eu acho até,
em relação à psicanálise, e também afasta do organismo. Quer dizer, olha que beleza, né? O corpo nos livra de dois entulhos, o psíquico e o orgânico, de um só atacar. Aí tem uma virada, que eu acho que é uma virada em relação a Descartes, né? Porque vocês devem conhecer a passagem 15, que Lacan se refere ao grande erro de Descartes, que foi exilar o corpo na extensão. E teve até um evento promovido por formações clínicas, na época chamava assim, do campo lacaniano, eu participei, né, a convite do Quiné, que é O Retorno do Exílio, né? Tem até um livro que Uhum. e foi 2004, me veio à cabeça agora. E esse evento e livro tem muito em torno disso, quer dizer, o corpo só vamos dizer, pelo banimento cartesiano, né, que baniu o corpo na extensão, res extensa, né, dali ele só volta como máquina. É muito interessante isso. Como é que o corpo pode voltar do exílio ao qual ele foi condenado por Descartes, da extensão fora de qualquer res cogitans, né? Quer dizer, com um corpo que não tem incidência nenhuma do cogito, né? Tá divorciado do cogito e só pode voltar como máquina, que é a máquina da medicina. Basta você pensar alguém no CTI. A pessoa no CTI, o corpo dela é igualzinho ao monitor que regula os batimentos dela. Quer dizer, não tem nenhuma diferença, né, entre um corpo deitado na cama, ainda que dito humano, e os aparelhos que ele está, em qual ele está ligado. Estão todos no mesmo nível. Só a única possibilidade desse corpo deixar de ser máquina é o conceito de gozo. Então, quando Lacan desenvolve essa categoria de gozo, mas, portanto, depois do cenário 17, né, que permite uma apreensão do gozo pelos discursos, é que ele vai chegar no cenário 20 a dizer da substância gozante, lembram disso? Eu interpreto essa substância como uma certa porrada em Descartes. Assim. Tem substância pensante, substância extensa e substância gozante. A gozante dispensa as duas, não integra as duas. Eu não sei se estou me fazendo entender quanto ao risco do holismo. Não é uma integração do corpo com a mente, não. É uma terceira via, né? Terceira margem do rio, como diria Guimarães Rosa. Quer dizer, a substância gozante é uma invenção lacaniana. Acho que as pessoas ainda não se deram conta, sinceramente, que a substância gozante vamos dizer, rompe com o dualismo cartesiano. E aí você pode pensar um corpo do CTI, se tiver um psicanalista, né, como um corpo de gozo. Aí, se ele goza, ele não é a máquina do monitor, dos batimentos, que fica fazendo aqueles barulhos. Não sei se vocês já estiveram no CTI, eu já tive o desprazer não só de parentes, né, pessoas muito próximas, mãe, pai em CTI, como eu estive no CTI, né, de fazer a operação. E é um inferno, vamos dizer, é uma sinfonia de ruídos a noite inteira, de barulhos, de campainhas e sirenes, é uma coisa indescritível, né? Mas se você pensa que esse corpo está como gozo, ele não é mais a máquina. É um outro lugar, né, que é muito importante, porque isso eu acho que abre também para a gente pensar no discurso psicanalítico. Esse passeio que você dá de Lacan até ele chegar no gozo, né, e de falar que finalmente ele vai dizer que é o corpo, é mais corpo do que sujeito, acho que me lembra muito a questão da letra e desse sujeito que tem uma fixação em um gozo e que a gente vai trabalhar uma análise inteira para poder despir isso, né? Então, assim, estamos falando de uma posição subjetiva que goza. Isso é muito Sim. interessante. Eu só não sei se é um ato falho, mas não é mais corpo do que sujeito, é mais corpo do que psíquico. Quer dizer, sujeito é corpo, né? Quer dizer, não tiro nada, aí entende? Não é mais corpo do que sujeito. É uma ideia de sujeito que nada tem a ver com uma ideia nem humanista, nem psíquica, né? Psicológica. Acho que isso tem a ver Acho também com... que Né? não, Não acho é? que o meu ato falho foi por causa do falacer, que ele vai deixar de falar sujeito para falar falacer, e aí eu estou pensando já na coisa da letra do falacer, e aí, bom, o Assim, inconsciente atropela. talvez o termo sujeito carregue ainda muito, né, uma herança psíquica, né, digamos assim, um sujeito psíquico. Que, não é à toa que o Lacan vai preferir o parlética, né, o falacer. Realmente, tem razão. Enfim, então, assim, além disso, eu quero dizer só mais uma coisa, depois eu ouvir vocês também, para a gente dialogar. Porque eu acho que tem uma dimensão política também. Tá? Uma dimensão política de essa, vamos dizer, essa
caminho em direção a algo mais corporal para o sujeito tira também a psicanálise de um certo extrato mais, enfim, de alguma maneira estratificado socialmente, né? Acho que pensar em corpo, você pode abrir muito mais o leque de escuta da população, né? Assim, alguma coisa mais ligada ao que eu vou chamar de marxistamente, né? De relações mais concretas, força de trabalho, né? Quer dizer, nada muito ideológico, muito da superestrutura, como diria Althusser, entendeu? Acho que a gente vai também na psicanálise caminhando para uma coisa mais menos ligada ao campo ideológico, superestrutural, e mais ligada às relações menos mais reais, né? De corpo a corpo, enfim, uma coisa que se trava mais no nível de uma relação mais real, mais concreta, né? Mais aproximada de um real que também é social, né? Também é social. Quando você falou, Luciano, da questão do CTI, da máquina, né, da questão do gozo, eu lembrei do episódio, eu infelizmente também passei muito tempo no CTI, com a minha filha quando ela nasceu, e eu não lembro se eu já comentei isso aqui, ela, assim que ela nasceu, ela precisou fazer uma cirurgia, porque ela nasceu com uma cardiopatia congênita muito severa, e ela teve que ser induzida ao coma, né? Enfim, ela era muito bebê. E era muito curioso, porque ela estava ligada a várias máquinas, ela estava entubada, e tudo era controlado pelas máquinas, né? E aí, quando chegávamos eu e meu marido no CTI para visitá-la, era assim, meu marido entrava primeiro, que eu tinha medo de entrar primeiro, eu dava ele entrar para ver como é que estava a situação, para me notificar, né? Para eu entrar preparada. E nada acontecia, ela não reagia, ele fazia carinho, falava e nada. Eu chegava, eu não sei o que acontecia, ela começava a mamar o tubo. E às vezes eu nem chegava a falar. Antes mesmo de eu falar, né? Ela começava a sugar o tubo. E aí os enfermeiros falavam, ela deve estar sentindo o cheiro do leite. E falava, né, que provavelmente estava sentindo a presença da mãe. E isso ficou muito gravado na minha cabeça, sabe? Porque isso foi muito importante na reabilitação dela. Inclusive no processo dela sair do tubo, né? Que foi quando eu peguei ela no colo pela primeira vez. E a partir dali, os parâmetros todos mudaram. E ela saiu finalmente do tubo. E quando você fala isso, eu não consigo não lembrar desse episódio, sabe? Eu acho muito curioso esse acontecimento. Muito curioso mesmo. Talvez é legal esse exemplo, né, da tua experiência. Talvez tenha a ver com o cheiro do leite, por que negar isso? Quer dizer, existe isso. Mas certamente tem mais do que isso, né? Tem alguma coisa da ordem do que a gente está aí tentando chamar de gozo, de transmissão de alguma coisa, né? Do seu desejo do gozo, que é um campo mais, né, difícil da gente localizar, né, na realidade, como os enfermeiros diziam, é o cheiro do leite, é o cheiro do leite. Tá bom, é o cheiro do leite, mas como a gente sabe, o cheiro do leite nunca é só o cheiro do leite, tem uma coisa aí que é o cheiro de outra coisa, né? Eu queria voltar a essa sua colocação que, assim, nossa, me pareceu muito provocadora, que é a questão do corpo e da política, né? Eu acho muito interessante para a gente pensar isso, porque, por exemplo, né, eu trabalho aqui na Alemanha como psicanalista, mas eu trabalho também associada ao Conselho Tutelar. E, basicamente, eu trabalho com famílias de imigrantes. Então, assim, existe uma questão que recorta no social o corpo dessas pessoas, que é muito claro. Existe algo de uma outra ordem, que aí eu não estou no lugar né, de pensar isso, porque não estou enquanto psicanalista, né, para essas famílias. Mas me interessa muito, Luciano, entender isso que é esse intrincamento da psicanálise com o social. Porque muitas vezes a gente fica pensando que psicanálise é aquilo que se faz ali no consultório, com aquele divã maravilhoso, né, rico, e que fecha-se somente nessa ideia. E eu tenho visto um movimento muito legal de vários psicanalistas dizendo, não, é possível sim levar a psicanálise a outras instâncias. É possível sim trazer a psicanálise para a polis.
o que é possível a psicanálise? Essa seria a minha pergunta, né? Assim, já que você provocou e aí me veio, enfim, tantas outras, mas eu escolhi essa aqui, que é o que você pensa que é possível a psicanálise quando a gente pensa, por exemplo, em políticas públicas? Né? Esse atravessamento do social no corpo desse sujeito, mas que vai ser absorvido ali, vai ser tomado de um lugar único, porque cada um tem a sua singularidade. Sobre esse intrincamento, não sei se me faço clara, assim, né? Do todo e da singularidade, quase que isso, no corpo. Não, acho que eu estou te entendendo, sim, Fernanda. Eu concordo muito com você de que essa questão do corpo interpela a psicanálise também, né? Quer dizer, o lugar que o corpo tem na psicanálise interpela esses que pensam que a psicanálise é de consultório, né? De consultório, enfim, de elite, da burguesia, enfim. Porque isso é uma distorção completa, né? Quer dizer, o que é essa ideia de que isso é possível ali? Eu penso que, às vezes, até o contrário, né? Quer dizer, fora, em certos espaços sociais, nada é possível sem a psicanálise. Não é que ela não seja possível ali, na verdade, ela é possível fora dali. Não é isso. Ela é possível ali, a gente sabe historicamente, a gente pratica a psicanálise no dispositivo freudiano em consultório, e eu faço isso em vários lugares do Brasil. Seria uma coisa meio louca se eu achasse que não é ali que ela acontece. Mas ela acontece, sim, fora daquele dispositivo. Eu não digo nem fora do dispositivo, fora de uma certa configuração do dispositivo, que é a configuração que eu estou chamando de burguesa, né? Porque, na verdade, a gente instala dispositivos freudianos, né? Em qualquer lugar. Não é que é fora do dispositivo, é fora do consultório dito particular, né? Porque o consultório dito particular, o particular do mundo privado, ele não é um lugar privilegiado de acontecimento psicanalítico, né? Acho até que, se você, por exemplo, vai para uma rede de atenção psicossocial, CAPS, outros né, serviços, outros espaços. Eu, por exemplo, trabalho na favela do Jacarezinho, não sei se vocês sabem disso, né? Desde 2017, mas a gente instalou um consultório dentro da favela, no coração da favela. Aí vocês vão dizer, então você faz um consultório burguês dentro da favela. Não, a gente mantém as coordenadas do dispositivo, tem divã. Aliás, um divã bonito, a gente fez questão de fazer isso, esse rico que você falou, é mais ou menos bonito, porque a gente quer mostrar que não tem que ser uma coisa esculhambada até na favela, ou seja, mas a gente faz outros tipos de intervenção na favela também, que não são nesse espaço do consultório, né? Mas é a favela do Jacarezinho, aquela que sofreu a chacina no passado, com 28 mortos, aquela que é uma favela barra pesada. Mas é muito animada, uma favela alegre, cheia de movimento, cheia de acontecimentos, de circulação de pessoas, de comércio. Então, é interessante ver como é que os sujeitos da favela se apresentam ao analista, né? Quando o analista se apresenta a eles, né? E como é que isso rompe com toda essa ideia de que a psicanálise não acontece ali. Teria vários exemplos a dar, não preciso, mas enfim. Agora, o que isso tem a ver com o corpo, né? Eu não diria nem que tem a ver com o corpo no sentido dos corpos desses favelados, vamos dizer assim. Tem a ver com uma ideia de corpo que nos aproxima de uma prática mais ampla e mais concreta socialmente. Entende? Não é tanto porque tem mais corpo ali do que da pessoa que vai ao meu consultório no Flamengo. Não é bem isso que eu quero dizer. Que lá o corpo é mais presente do que numa outra classe social. Depende, né? Quer dizer, pode ser, pode não ser, pode ter mais presença ou menos presença corporal. Não é essa a questão. A questão é que, se a gente pensa com o corpo, com essa referência de corpo, a gente desfaz uma certa ideia de, enfim, estratificação, entendeu? Social. Eu vou dar um exemplo, porque talvez seja mais claro. Quando Marx ficava lá criticando Hegel na teoria do direito, ele começou a ver, mas o que eu estou fazendo aqui? Eu estou criticando Hegel né, crítica eu estou discutindo ideias e mais ideias e o que o Hegel pensa do direito ou não. Só tem direito Estado se tiver a participação do corpo social, tá vendo? Quer dizer, eu não implicar o corpo social nessa discussão do Estado, não tem Estado, o Estado é uma abstração, né? É mais ou menos isso que eu estou dizendo. Às vezes os analistas vivem na abstração dos conceitos lacanianos, né? Na abstração de relações conceituais, e o corpo que essas ideias implicam fica de fora. É como se estivesse só falando de ideias.
sentido que eu acho que um certo elitismo acontece. Não é só no fato de... Pode ter muita gente atendendo pobres, muito pobres, favelados, e continuar com essa ideia abstrata. Muito interessante isso que você fala. Inclusive, te ouvindo, me veio esse nome, né, que o próprio Freud utiliza, que é essa outra cena. É como se só pudesse haver uma única cena para haver esse corpo e a gente poder, enfim, trabalhar o inconsciente ali. Mas não, quando a gente abre isso, né, assim, entendo um pouco da sua fala, e a gente vê esses outros recortes, né, do corpo político, do corpo social, do corpo na própria psicanálise, como isso tudo vai se convergendo, né? Eu, inclusive, penso, porque assim, eu tive já a experiência de atender pessoas no Centro Médico de Salgueiro, que funciona dentro da quadra de Salgueiro, também atendendo o pessoal da comunidade. Lá na época não tinha divã, mas assim, não sei como que está hoje, mas assim, as crianças usavam a maca como divã, sabe? Eles deitavam na maca e era muito, muito bacana, assim. E o trabalho acontecia mesmo. Eu já atendi pessoas, né, moradores de rua, pelo projeto Ruas, não sei se você já ouviu falar, né? Tanto nas rodas de conversa, na rua mesmo, nas praças, quanto recebendo essas pessoas no consultório, sabe? E, assim, foi uma experiência riquíssima. Eu aprendi muito sobre o inconsciente ouvindo essas pessoas, porque eu entendo que, assim, o setting analítico, ele ajuda, pode ajudar, sim, mas aonde tem associação livre, a psicanálise funciona. Por que não? Por que pensar nesse elitismo, né? Não é melhor a gente redefinir o tal do setting desse jeito? Onde tem um analista escutando um sujeito em transferência, tem setting. Não é uma palavra boa, mas o setting não é o consultório mobiliado, né? Segundo a Uhum, ao qual, e não é só uma estética de decoração, né? É um modo de chegar, quer dizer, você é indicado por alguém, não é? Como a pessoa tinha, uhum, você liga, hoje em dia é o Zap, né? Onde antigamente era o telefone, aí você marca uma consulta, aí você, né, uma sessão e tudo. Quer dizer, não é mais, se você está fora desse espaço, é de outro jeito que chegam. Você me fez uhum, lembrar que uma experiência em Cuiabá, com a psicanálise na rua, a gente estabeleceu um consultório num beco, chamado Beco do Candeeiro, na cidade de Cuiabá, no Centro Velho, enfim. E aí é uma região de mendigos, drogados, prostitutas, ladrões, enfim, é assim um beco. O beco, na verdade, são várias ruas. E estava lá aquela porta aberta, que, é claro que eu fiz questão de botar um divã lá também, que eu dei para eles. Aí, você sabe que a gente estava em reunião, entrava uma pessoa querendo falar, querendo comer, eu estou com fome, me dá comida, e todo manejo com essa coisa da fome é complicado, porque não basta você dizer assim, vou dar comida porque está com fome. Está mesmo, né? Não está fazendo onda de demanda, está com fome. Só que a fome não é só fome, né? Então, se você consegue não dizer aquelas frases idiotas do tipo, fale mais sobre isso, alguns disseram, quase apanharam. Fale mais sobre isso? Já falei, caralho, não entendeu que eu estou com fome? Já quem que eu mostro o quê? Então, quer dizer, já aconteceu situações assim. Mas se você tiver um manejo com isso, né? E é possível ter um manejo com isso, claro, é difícil, mas é possível. Muitas coisas acontecem da ordem do psicanalítico de uma maneira surpreendente. Vou dar só um exemplo. Teve um cara muito agressivo que chegou e se dirigiu a um dos técnicos da equipe, era um homem, e disse para ele isso, que estava com fome, que queria comer não sei o quê, e ele manejou bem, esse cara manejou bem. Não falou essa frase idiota, fale mais sobre isso. Aí teve um conflito, porque ele disse, você não vai me dar comida? E ele não deu a comida. Ele falou, eu vou escutar você sobre esse pedido de comida e depois a gente vê isso daqui a pouco. Vamos aproveitar que eu estou aqui e que eu estou aqui não para te dar comida, eu estou aqui para poder fazer uma outra coisa. Vou aproveitar esse encontro para você me dizer alguma coisa, enfim. E daqui a pouco a gente vê a questão da comida e tal. E ele disse assim, eu vou te matar, eu vou te matar. Ele falou para esse cara. Aí, sabe o que o cara disse? Que eu achei de uma presença muito boa do analista? Ele disse, eu vou te esperar amanhã de manhã. Vem às 10 horas da manhã aqui. Mas eu estou dizendo que eu vou te matar, eu estou te esperando amanhã às 10 horas da manhã. Quer dizer, em vez de pensar em chamar a polícia, que vive rondando ali para bater e dar porrada nele todos os dias, né? Em vez de fazer qualquer outra coisa, ele disse que estava esperando aquela criatura amanhã.
no dia seguinte. Isso não é interessante? Porque não põe um enigma? Por que esse cara está me marcando amanhã se eu estou dizendo que eu vou matar ele? Exatamente. Hein? Incrível, maravilhoso esse exemplo. E essa sua fala é muito preciosa. Eu fico pensando assim, tem uma coisa que particularmente me irrita um pouco, quando eu vejo os robôs psicanalistas, né? Sabe? Psicanalista bem robozinho, não é para falar nada, não trata assim, em caso X a gente faz Y. Eu acho É isso de bom. uma falta de cuidado com o outro, né? Porque a pessoa que chega no seu consultório, parece que pouco importa o que ela vai dizer, você tem um script pronto. Não é disso que se trata a psicanálise, né? Então, assim, Ao essas contrário. frases prontas. Mostra um olhar do outro social, né? Para um olhar social, do outro social para esse corpo social que é banido, né? Muitas vezes eu faço essa brincadeira assim, eu falo desse jeito, porque a gente fala, né, que um corpo só existe, só passa a ser constituído, né, na condição humana, né, quando há um olhar que se direcione para ele, né, um olhar desejante, enfim, interessado ali, né, na existência daquele corpo ali, do corpo de um sujeito, né. Então, não sei, me veio isso quando você está falando de uma necessidade aí, não uma necessidade, né, mas um maior dinamismo na compreensão do que é o setting analítico, né, nesses exemplos ótimos, né, que você deu. Isso aí eu acho que é uma espécie de acho que reforço é uma palavra ruim, mas é como se fosse um reforço do, do olhar, da existência do olhar do outro social sobre, por exemplo, esse sujeito que eu vou te matar, né? E aí, quando vem um enigma desse, parece que vem um olhar sobre esse sujeito de alguma forma, né? Assim, desse... Exato. Eu acho que você está falando só existe corpo humano se houver um olhar do outro. Essa formulação sua é bem interessante, é bem hegeliana, né? Reconhecimento. O sujeito só se constitui na alteridade, né? Que o Lacan tirou isso do Hegel. Só do outro, tem que ter um olhar do outro que sobre esse corpo diga alguma coisa que não seja, né, de uma forma imaginária, dual. Vou te matar, então não vai, porque eu vou me defender, vou chamar a polícia. Quer dizer, põe uma terceira coisa ali que rompe com a coisa do matar. Quer dizer, sabe o que aconteceu, só para terminar a história? O cara veio no dia seguinte, né, obviamente não matou o analista lá, e teve uma sessão de 2 horas dentro da salinha do Incrível. consultório, Uau, onde surgiu toda a incrível. problemática dele com a mulher dele, que tinha a ver com comer arroz, que era o que ele queria na véspera. Ele falou não, que é o arroz que ela fazia e a minha briga com ela foi... Enfim, teve todo um enredo lá dele, com o casamento dele, da mulher dele, que tinha a ver com essa história. Quer dizer, ele fez uma transferência que durou muito tempo com esse que marcou com ele o dia seguinte, né? Esse olhar que você está falando constitui um sujeito. Quer dizer, como é que a gente fica falando em sujeito e achando que ele é um dado positivista, empírico? Ah, tem um sujeito ali. Não tem sujeito ali. Tem sujeito ali se eu fizer alguma coisa, um olhar, como você está dizendo, que pousando sobre esse corpo faz dele um sujeito, né? Fura, né, esses discursos que tendem a apagar o sujeito, que é aquele que veio porque só quer comida, porque é drogado, ou porque... E aí uma série de nomes que vai simplesmente apagando o sujeito, e de repente alguém dá a possibilidade de uma pequena existência de dizer assim, volta amanhã. Isso é muito Que legal esse exemplo. tem coisas implícitas no Volta Amanhã, né? Tem algo do eu estou interessado em te ouvir, eu Isso. quero, né, ouvir o que você tem a dizer, mas tem também uma quebra aí, porque talvez essa ameaça, né, vou te matar, tem a ver também com esse gozo desse sujeito e com a forma como ele está lidando ali com as questões, né? Então tem uma ruptura disso também, né? Você vê que ele não responde desse lugar, então ali cria uma ruptura, cria um enigma e aí coloca assim olha, eu quero te escutar. Eu passei por uma situação parecida na época que eu atendia lá no Salgueiro. Eu atendia uma mulher que ela acabou se envolvendo com tráfico, mas para pagar as drogas, né, que ela usava. E aí ela procura ajuda para se livrar das drogas. E aí ela para lá pedindo atendimento. Enfim, começa a ouvir essa pessoa, até que um dia ela chega extremamente dopada, assim, sabe? E ela fala que tinha usado, né, cocaína. E ela chega armada, assim, olha só.
A ameaça não foi direta, eu vou te matar, mas foi assim, simbólica, ela estava com uma arma, né? Eu grávida na época, com o maior barrigão, e aí ela falando, eu falei que eu não ia atender ela ali, daquele jeito, porque ela estava procurando ajuda para se livrar das drogas, e ela estava ali daquele jeito, que ali não era lugar disso, que ali era lugar de falar, e que eu esperava ela na próxima sessão. Aí ela levanta a blusa e fala, a senhora não está entendendo, me mostra a arma, a marca, lá tu sabe, né? Mas ela falou, não, eu estou te entendendo, quem não está me entendendo é você, eu não vou te atender assim, eu te espero na próxima semana. Ela saiu revoltada, confesso que eu fiquei morrendo de medo, né? Fiquei com medo dela estar me esperando lá do lado de fora, né? Mas, enfim, banquei. Na semana seguinte, ela voltou, e voltou na outra, e voltou na outra. É claro que isso, assim, demorou um bom tempo, mas aos poucos ela foi se desvencilhando dessa relação com o tráfico. Ela entrou para o judô, e a última notícia que eu tive dela é que ela era atleta. Então, se não era arma, o que você estava... Eu não entendi bem o que você disse. Eu não vou te atender assim. É assim como? Qual era o... Drogada, que ela estava muito drogada. Ela me mostrou a arma depois. Entendi, ela estava drogada. Era essa a questão que você dizia que não ia atender ela assim, drogada, né? Eu não sei se eu fiz certo, se eu fiz errado na época, eu só sei que eu fiz, né? E teve algum efeito depois, né? E ela nunca mais apareceu armada, que eu disse que ali também não era lugar de arma, né? Enfim, mas eu só sei que eu fiquei morrendo de medo, confesso, tá? Confesso. Esse cara que eu sei também falou do medo depois, na supervisão. Não é sem medo, não foi corajoso, bravateiro, tipo, eu não tenho medo de nada. Foi, né, o cu na mão, mas dizendo, volta amanhã, mas, enfim, porque tinha que sustentar lá. Eu acho que ele, não sabendo muito bem, né, disso tudo, mas acho que presentificou o desejo do analista, porque esse desejo que não é de fazer bem, de fazer, né? Não é uma coisa assim que tem uma formulação muito clara quanto às suas intenções. Né? Então, quais são as suas intenções, analista? Quer dizer, não vai saber. É um enigma mesmo que se coloca, mas que tem um efeito. Por falar nisso, eu queria falar alguma coisa do objeto A, porque acabei de falar do analista, porque quando Lacan formula já, seminário 9 para o 10, né, o objeto A, eu acho que tem tudo a ver com esse tema que vocês me propuseram do corpo, né? Porque o corpo é alguma coisa que se forma em torno do ar, né? Então a gente fala de sujeito e tal, o sujeito é corpo, sim, mas há uma heterogeneidade, talvez é isso que a Juliana falou quando falou do falacer e tal, no final, né? Quer dizer, o sujeito não é o objeto, né? Mas é nessa direção que ele vai numa análise, não é? Quer dizer, a direção da análise não é uma dessubjetivação, não é isso? Destituição subjetiva? Não. Então, na destituição subjetiva, o que fica? Não é um corpo em função que se realiza como desejo no objeto? Quer dizer, a gente não sai de uma análise mais sujeito do que era antes, né? A gente não é isso? A gente não sai de uma análise subjetivadíssima, porque, puxa, fiz uma análise, fiquei subjetivo para caramba. Quer dizer, o quanto, quer dizer, a gente vai, né, se despindo, vamos dizer assim, né, de feições subjetivas e se tornando cada vez mais algo parecido com o objeto, claro que não é o próprio, sempre o conceito de semblante aí é fundamental, né? Mas o Lacan coloca, não à toa, esse semblante na fronteira com esse objeto A, e me parece que o objeto A tem tudo a ver com essa discussão do corpo, né? Como destino de uma análise, que é o analista. O analista é muito mais corpo do que sujeito, né? Na medida em que ele presente... Mediante a sua colocação, eu já estava com essa pergunta para te fazer antes, mas eu falei, vou deixar o papo ir, né, rolando para ver, né, onde vai dar. Mas já que você me deu a deixa, eu queria te fazer a seguinte pergunta. O quanto você pensa, que você acha que o corpo do analista influencia no processo? Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Oi, gente. Então, vocês devem estar vendo aí que o pessoal do papo, né, tá doido querendo saber da novidade. Uma fofoca aí. Então eu vim botar fim no suspense, né? A novidade é que agora nosso grupo, que foi baseado num cartel, né, 4+1, agora ele tem um novo integrante. Pois é.
Esse novo integrante é a Clarice. Eu tô grávida. Tô grávida da Clarice. Então, aí nós contamos com mais um participante nas nossas conversas, nas nossas discussões. Eu fico brincando que tem mais um psicanalistazinho aí em formação, né? Ei, pode parar. Tá doida? Como assim? A criança nem nasceu ainda e você já tá dizendo que ela vai ser lacaniana, que ela é psicanalista, querendo dificultar a vida da menina. Eu, hein? Tanta coisa pra desejar. Vai desejar isso pra menina? Aff. E é isso. Eu espero que vocês gostem da novidade. Eu tô amando, tô curtindo bastante. E tenho certeza aí que Clarice terá aí 3 tios babões, né? Luiz, Fernanda e Juliana. Eu agora tô grávida de novo, 10 anos depois, e eu tenho percebido que isso está mexendo muito com alguns analisantes, sabe? Essa questão da gravidez, da analista, uns mais, outros menos. Eu estou começando a me perguntar sobre isso, inclusive querendo pesquisar, porque eu estou achando muito curioso as falas, né? E os próprios acting outs que eles estão cometendo por conta disso, sabe? E eu queria te ouvir, se você tem alguma coisa, se chegou a pensar algo nesse sentido? Exatamente qual? Porque a presença, o corpo do analista é fundamental, eu penso. Começando o início da sua formulação, né, Camila? Eu penso que, assim, eu sou totalmente contrário à ideia de que o analista, quanto menos corpo tiver, melhor. Um analista etéreo, né? Seria um analista ideal, um analista diáfano. É, não acho, não. Acho que o corpo do analista é a presença do analista. Quer dizer, né? Você sabe que você me fez lembrar o título do meu trabalho em Manaus, quer dizer, que era assim, é, o analista tem mamas, mas não dá colher de chá. Esse foi o título do meu trabalho. A gente está falando de corpo, tem que falar das mamas do analista, né? Porque o Lacan fala isso no seminário 11, não sei se lá na última lição. O analista tem mamas. Não basta que ele seja tirésias, ele tem que ter mamas. Isso é uma alusão ao Apollinaire, né? Aquele poeta que escreveu As Mamas de Tirésias. Quer dizer, isso é um jogo que o Lacan faz com o título de uma obra, uma espécie de ópera, não é bem uma ópera, uma obra dramática do Apollinaire, né? Quer dizer, como é que entendeu o analista tem mamas, né? Você está perguntando, o analista tem. Você, inclusive, está grávida, vai ter mamas mesmo, literalmente. Mas não são essas mamas, né? Porque são as mamas de outra ordem. Sabe o que o Lacan quer dizer? Quem introduz o sexual é o analista. Ele está dando um exemplo interessante para comentar aqui. Ele está dando um exemplo assim: como é que o objeto A entra aí, né? O cara vai no restaurante chinês e aí ele não entende nada do que está no cardápio, porra nenhuma, porque está em chinês. E aí ele pede a garçonete para dizer a ele o que tem. Aí ela diz rolinho primavera, né, patê imperial, não sei o quê. E ele continua sem saber o que é, não sabe direito o que é rolinho primavera e patê imperial. Aí ele diz a ela: você, por favor, me diga o que eu devo, me aconselhe, o que eu devo pedir, né? E ele fala: isso é bem a situação da análise, né? Quer dizer, o cardápio chinês, é claro que é um inconsciente, vocês estão entendendo, que está escrito em chinês, e eu peço ao analista, que é a garçonete, para me orientar, né? Diga aí o que eu desejo, né? Mais ou menos assim. O que eu devo comer? O que eu desejo, né? E aí diz o Lacan assim: não seria mais interessante, se, em vez de ficar perguntando isso à garçonete, esse sujeito fosse bulinar os peitos dela? Ele faz essa pergunta. O que ele quer dizer, né? Ele não está propondo que ninguém fique bulinando o peito de garçonete, né? Isso é uma outra coisa, cada um faz isso se quiser. Mas ele está dizendo que a dimensão do sexual no campo alimentar, por exemplo, o que eu devo comer do cardápio, a gente não se alimenta só para, né, para ficar de estômago cheio, ou o delta-glicose, né, tender a zero. A gente se alimenta por razões eróticas, né, o desejo. Então, quem introduz isso, né, é o analista com as suas mamas. As mamas não são unicotianas, do tipo maternagem, holding. As mamas são sexuais, quer dizer, aí a segunda parte do título, não dá colher de chá, quer dizer, a gente brincou falando lá, não toma vinho com analisante? Pode até tomar, essa é uma maneira de dizer. Eu não vou gozar, né, junto com o meu analisante, é isso? Mas quem introduziu o vinho? Não foi o analista? Porque não é o analisante que introduz o vinho, não. A gente não toma o vinho com ele. Não atende essa demanda. Mas quem introduz o vinho é o analista, né?
O Freud sabia disso, porque o Freud diz: não temos direito, mediante astutos encantamentos, lembra dessa frase, do amor de transferência? Uma frase que é forte, me comove essa frase, que é muito, né, é de uma força que o Freud diz. Não temos direito, mediante astutos encantamentos, é o vinho, de convocar os demônios do fundo do inferno para, quando eles aparecerem, mandá-los de volta sem sequer lhes fazer uma só pergunta, que é a pergunta demoníaca do que vai. Isso não é a mama? Então o corpo não pode ser separado disso, né, Camila? Agora, como é que os seus analisantes vão lidar com a sua gravidez e você própria com isso? Deixa eles falarem, né? Recolhe aí os efeitos do seu corpo grávido nos seus analisantes sem, né? Sem temor, porque eles vão fazer um uso analítico, né? Você vai garantir pelo vinho que o uso seja analítico do seu corpo, né? A gente não tem que se emprestar com a nossa pessoa, assim. A sua pessoa no momento da transferência é uma mulher grávida. Pois é, e está sendo muito curioso, uma experiência assim muito curiosa mesmo. Tá tendo de tudo um pouco, sabe? Mas se você me permite uma sugestão não presunçosa, porque eu não estou aqui para dar conselho, nem você está pedindo, não pesquisa não, deixa o trabalho analítico. Se você ficar pesquisando muito sobre isso, você vai deixar de, sei lá, de ter lá suas mamas para eles usarem. Então, eu fiquei pensando no efeito de análise presencial e análise online, né? Então, assim, como isso ressoa mesmo, né? Até no corpo do analisante, mas ressoa na potência da análise, né? Assim, isso Sim, eu cada já vez é uma ouvi. coisa que mais tem me gerado uma questão. Eu costumo perguntar para colegas, assim, bastante sobre a questão do online. Uma coisa eu acho peculiar, assim, eu pergunto se pacientes costumam sonhar, assim, como é que é a imagem do analista nos sonhos, assim, eu acho curioso isso, né? E eu já ouvi alguns depoimentos interessantes, assim, porque é isso aqui, né? Geralmente o que se vê, né? Mas no sonho o resto é completado, né? Já me falaram assim muito disso, né? Uhum. Então que paga com o corpo, né? Que fala, né? Uma das formas de pagar. Pessoa, Então né? tem um empréstimo aí, né? Disso. Como a pandemia convocou os psicanalistas a repensar o corpo também, né? Acho que foi muito interessante isso e muito curioso de ver assim as reações. Para mim, uma coisa muito curiosa foi no começo assim, ninguém falava muito sobre, ficava esperando alguém se manifestar para poder falar. Falei, gente, mas esse povo não tem clínica, esse povo... né? Então fica esperando um analista botar o corpo primeiro para poder dizer, então pode, não pode, que eu acho que tem a ver com esse conselho, que não é conselho, de não busque tanto, mas né, viva essa experiência assim clínica, porque eu acho que a clínica vem antes da teoria, assim, acho que a teoria não é para a gente pegar ela e jogar na clínica, né? É a clínica que faz a gente repensar a teoria e recortar ela do que a gente consegue operar ali. É o Isso que é saber, né? bonito. O que vem o saber, né? É para o lugar de produção do saber. Mas você sabe que vocês falaram do online, eu tenho uma coisa que eu ando pensando sobre isso. Podia introduzir eu uma pergunta aqui a vocês, né? Há corpo na tela? Eu penso que há. Sim, acho que sim. Penso que há. Se a gente não pensar o corpo como uma presença física, né? Fizer uma distinção entre corpo, que é o nosso tema aqui, do físico, né? Do presencial físico, você pode concluir, por exemplo, quantos efeitos de um real tem na tela, uma presença real, vou chamar assim, né? E como você poder receber no seu consultório uma pessoa não assegura um efeito real de presença. Ah, Eu posso claro. ter pessoas que estão lá, eu também estou, meu corpo está fisicamente, dela também, e a presença real não se deu naquela sessão, naquele momento, quer dizer, alguma coisa ficou ausente desse plano corporal que a gente está aqui tentando, né, cernir. E numa tela, mesmo no áudio, esse efeito real, ele se produz, eu penso que há um nível de presença real. Agora, tem um detalhe, eu acho que isso, você falou da pandemia, né? Eu não aceitaria análise online fora da pandemia. Sabe por quê? Porque eu acho que essa presença real ela tem a ver com o real que impôs isso. Quer dizer, claro, não é só a pandemia. Às vezes vocês estão em Berlim, em Paris,
Eu atendo pessoas fora do... Mas eu costumo ir, eu viajo para Manaus, eu viajo para Cuiabá, eu vou fisicamente. Mas, assim, vou repensar isso. Mas eu vejo que, por exemplo, havia uma certa tendência a fazer análise. Lá em Manaus eu via isso. O meu analista é em São Paulo. Então, é uma acomodação, sabe o capricho? Eu não quero ir para São Paulo, eu não quero procurar analista em Manaus, então eu faço online. Essa coisa da distância, a gente tem que fazer uma clara distinção, né? Não tem educação à distância, a EAD, que é uma coisa só do neoliberalismo para ganhar mais dinheiro para as universidades privadas. Então, não tem a AAD, a análise à distância. Quer dizer, a gente tem que evitar isso. Eu acho que por capricho não vai rolar, entendeu? Mas a pandemia nos obrigou, né? Você falou que convocou, acho que você usou esse termo, né, Juliana? Ela nos convocou e nos impôs, porque ou é aquilo ou é aquilo. Você não tem como enquanto a pessoa, né? O risco de morte estava colocado. Quer dizer, ou você atendia ou você atendia. Essas situações que o real nos confina, eu acho que elas produzem efeitos muito interessantes. Fora disso, cai num certo capricho. Eu estou na cidade, não estou com preguiça, aí eu peço no analista uma sessão online, porque eu não quero ir até ali, o consultório dele, que é no bairro vizinho, sabe? Assim, aí eu acho que isso tem uma coisa que não tem a ver com essa presença real que a gente pode verificar que está na tela, porque está. Não é verdade que numa tela de computador é virtual. Eu não gosto dessa palavra, virtual, porque virtual quer dizer que não é real, né? Que nem fala de uma presença borromiana, né? Assim, um espaço borromiano, né? O Scovitch falou uma coisa interessante, né? Que ele fala que sim, que há a análise, né, online e tal. Ele não escondeu isso, não refutou isso, né? Que há análise virtual, mas que é necessária pelo menos um encontro presencial para que uma análise possa ir a cabo, né? Para que possa haver um fim da análise, né? Algum dia. Para ter pelo menos um encontro. Achei curioso. Quem fala isso, Luiz? Scovitch, Luiz Scovitch. O outro Luiz. Outro Luiz, mas eu gostei. Não sei, eu queria entender por que tem que ter um, pelo menos, para ir até o fim. Não sei se eu entendi. Quer dizer, deve ser legal essa ideia, mas eu não entendi por que tem que ter um. Ficou no ar para mim também, por isso que eu estou trazendo assim. Mas eu achei curioso, né? Eu acho que talvez a pontuação tenha algo a ver com a questão do objeto A, inclusive, Luciano. Agora, lembrando de você falar. Tem algo a ver com isso que está para além do cair o sujeito suposto saber, mas tem algo a ver ainda com esse objeto A, que pode ser que fique presentificado, colado, enfim. Eu, por exemplo, na minha experiência, quando alguns começaram a análise durante a pandemia, então começaram virtual, né? Não tinha tido encontro antes. E foi muito diferente quando em algum momento foi possível ter um encontro, sabe? Tem a ver com isso. Se fosse o tempo todo, até o final, né? No online, não chegaria ao final, pode ser. Fica tudo... Falta algum elemento aí da queda, pode ser. Mas, Fernanda, você ia falando uma coisa junto com o Luiz, pode falar, não tem problema, eu vou entrar já. Você ia dizendo alguma coisa, não ia? Eu aí já esqueci. Passou. Na hora que o Luiz falou, acontece às vezes dois falarem ao mesmo tempo. É verdade. E ela e o Luiz começaram a frase, aí ela cedeu, o Luiz seguiu. Mas tudo bem, a gente vai conversar de novo, né? Você ouviu isso? A gente vai conversar de novo, né? Ele quer voltar, viu? Ele gostou do nosso podcast, tá? Não é qualquer pessoa. É o Luciano Elia, entendeu? Vai ter que me aturar agora, que eu tô um pouco metida. Não, com certeza, só acho assim. Por favor. Com certeza. Como assim? Eu adorei o papo. Estou sugerindo que seja de novo. Vocês têm outras pessoas para fazer o podcast, mas quando quiserem, se quiserem, em outro momento, daqui, né, passando aí um certo ciclo de outros convidados, vocês podem contar comigo, tá? Eu adorei estar com vocês. Ótimo, Luciano. Foi incrível o papo, Luciano. Foi incrível. Oh, A legal. gente nem viu o tempo passar, foi assim, né? Tão gostoso que a gente nem percebeu. Do papo. Beijo, gente. Valeu. Obrigada. Luciano. Tchau. Não viram o tempo passar e também não lembraram do tempo de mandar a galera se inscrever, né? Comentar, ir pro Instagram, YouTube, Twitter. Ai, que mais, gente? Spotify, enfim, essas coisas, né? Não lembra mais não, né? Agora tá assim, toda metida porque o Luciano Elia quer voltar e aí esqueceu das obrigações agora. Tá ótimo, então, tá? Tô adorando isso.
Esse povo do papo, eles acham que a gente não tem o que fazer, não. A gente pode ficar a vida inteira fazendo edição pra eles, né? Tá bom.